A paz do Senhor a todos os amigos e irmãos que nos ouvem e que nos assistem através dessa plataforma virtual. Chegamos até você para trazer uma palavra de Deus. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo e amigo Renato Panassolo. Estamos aqui na cidade de Chapecó para trazer para você, meu amigo, meu irmão, uma palavra que Deus tem colocado em nossos corações. Nós queremos aqui trazer uma palavra em 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, e que nos diz a palavra do Senhor. O rei da Síria estava em guerra contra Israel e ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. E isso aconteceu várias vezes. Antes de nós estarmos entrando na palavra de Deus, eu quero fazer uma oração nesse momento para Deus estar abençoando a sua vida, aonde você estiver, nos ouvindo, nos assistindo através dessa plataforma virtual, que Deus possa lhe abençoar grandemente. Senhor, nós te louvamos pelo dia, pela oportunidade e queremos, Senhor, te agradecer, pois estamos diante da tua palavra que é viva, eficaz e que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, pessoas que estão nos ouvindo, pessoas que estão nos assistindo, Deus, que o Senhor, através desta palavra, venha falar ao coração de muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diante dessa palavra, nós queríamos falar sobre o tema ouvindo os conselhos de Deus. Quando nós olhamos para o cenário do povo de Israel, esse povo que iniciou-se em Gênesis capítulo 12, quando Deus fez uma promessa para Abraão, nós podemos ver o crescimento desse povo e nós podemos também aprender com esse povo, que esse povo, embora escolhido, embora um povo chamado por Deus, mas muitas das vezes eles deixavam de ouvir as orientações, os conselhos que vinham da parte de Deus. Nós podemos aqui lembrar de Sansão, um homem mencionado, falado por muito, mas também por não ouvir os conselhos, as orientações divinas e até mesmo os conselhos dos seus pais, ele teve uma consequência, ele teve um preço a ser pago. E quando nós olhamos aqui em 2 Reis, capítulo 6, nós podemos ver, primeiro, o povo de Israel sempre estava em batalha. Nós podemos ver que a Síria era inimigo constante do povo de Israel, o povo de Deus. E nós podemos ver que diante dessa batalha havia um Deus que pelejava em favor do seu povo. Conosco não é diferente, meu amigo, meu irmão. Nós temos uma batalha constante. O apóstolo Paulo, ele vai falar aos Efésios que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra as potestades, os principados. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, Jesus venceu. Então, meu amigo, meu irmão que nos ouve, nós temos uma batalha constante. Esse ano foi um ano atípico, diferenciado com os demais. Mas quando nós ouvimos as orientações divinas, os conselhos divinos, Deus nos abençoa. Nós podemos ver aqui que o rei da Síria, por muitas vezes, ele tentou armar emboscada contra o povo de Israel. Mas veja que a Bíblia vai dizer ao mesmo tempo que Eliseu, homem de Deus, ele mandava um recado para o rei de Israel. E ali o rei de Israel, eu quero aqui destacar que diante da luta, diante dos problemas, nós temos que buscar uma orientação divina. Não podemos se precipitar, não podemos ser afoito. Nós devemos orar, buscar uma direção, buscar um conselho. O filho, ele busca um conselho do pai.
Nós, como igreja, buscamos uma orientação divina, sim, buscamos em oração, buscamos na palavra, mas buscamos um conselho com os nossos líderes, com os nossos pastores, para eles nos orientar, nos aconselhar, para Deus nos mostrar o caminho correto. E nós podemos ver aqui que a nação de Israel, quando ela ouvia os conselhos, as orientações de Deus, havia um livramento, porque eles davam crédito. Então eu quero destacar aqui o ponto. Primeiro, Eliseu, ele orientou o rei, mas o rei não só ouviu a orientação, o rei, ele deu crédito. É muito importante nós não só ouvir, mas nós também dar crédito diante do ensinamento, diante da palavra. Veja lá em Apocalipse que vai dizer: bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurados que ouvem, mas mais bem-aventurado aqueles que o quê? Aqueles que guardam a profecia. Então não adianta nós só ler a palavra, não adianta nós só ouvir um conselho, nós ouvir uma orientação, mas se nós não colocarmos em prática, então nós podemos ver aqui a segunda atitude do rei de Israel. Ele deu crédito, ele foi lá e orientou os soldados, ele foi lá e orientou o povo diante da situação, e eles deram crédito. Meu amigo, meu irmão, diante de uma situação difícil, busque uma orientação divina, busque um conselho de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e Deus vai te abençoar. Daqui a pouco aquele conselho não é aquilo, aquela palavra não era aquilo que você queria ouvir, mas é aquela que você precisa ouvir. O sábio Salomão vai dizer que na multidão de conselhos nasce o quê? A sabedoria, o conhecimento. Então, quando nós nos aconselhamos com pessoas que temem a Deus, pessoas que têm uma vida na presença de Deus, você vai ser bem sucedido, você vai ser abençoado, você vai buscar uma orientação divina. Terceiro ponto que eu quero destacar aqui é que o inimigo não teve êxito contra o povo de Israel. E vejamos que a Bíblia vai dizer aqui, e isso aconteceu por várias vezes. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos peregrino e forasteiro. Nós só estamos de passagem, mas nós temos uma batalha constante e nós precisamos dessa dependência de Deus, uma orientação divina, um conselho divino, um andar com Deus, uma meditação na palavra. O próprio Jesus disse: examinai as Escrituras